Ho, ho, ho! Feliz Natal a todos! Esse é o Cine Tavão e eu sou o Tavão, direto do Natal, pronto para festejar e comemorar essa data belíssima através de um mergulho em um dos grandes clássicos de Natal, Um Conto de Natal, a versão dos Muppets, que é a melhor versão, e com o Scrooge vivido por Michael Caine. Sim, esse clássico mesmo, um dos grandes filmes dos anos 90 e um dos grandes filmes dos Muppets e da Disney. Esse é um filme musical e natalino de fantasia de 1992, dirigido por Brian Henson, sendo esse a sua estreia na direção, mas também sendo o quarto filme dos Muppets. Para o cinema, no caso. Essa é uma adaptação de um conto de Natal de Charles Dickens, um roteiro escrito por Jerry Juhl, tomando liberdades criativas, mas seguindo muito de perto todas as ideias do livro. O filme é estrelado por Michael Caine como Ebenezer Scrooge, ao lado dos artistas responsáveis pelos Muppets, Dave Goelz, Steve Whitmire, Jerry Nelson e Frank Oz. Com esse sendo o primeiro filme dos Muppets a ser produzido após a morte do criador Jim Henson e do artista Richard Hunt. O filme teve um sucesso moderado de bilheteria, e tendo críticas, em sua maioria positivas, além de ser o primeiro filme dos Muppets a ser feito pela Disney. Porém, ao longo de anos, o filme se tornou cada vez mais cultuado, se tornando hoje um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. Após a morte de Jim Henson em maio de 90, Bill Haber abordou o filho de Henson, Brian, com a ideia de filmar uma adaptação. Haber disse a Henson que Um Conto de Natal é a maior história de todos os tempos e que ele deveria fazer isso. Posteriormente, o roteirista de longa data dos Muppets, Jerry Juhl, foi contratado para escrever roteiro e decidiu inserir Charles Dickens, ali interpretado por Gonzo, como um narrador para permanecer fiel à estilística do livro, mantendo um aspecto literário através do Gonzo. Henson afirmou que Gonzo acabou sendo escolhido pois era a escolha menos provável para interpretar Dickens, enquanto Rizzo, o rato, foi adicionado para complementar com comédia e assim formarem uma dupla que acompanharia pequenas etapas do desenvolvimento da obra, sendo bem pontuais e saindo de cena quando era preciso, para que o elemento da metalinguagem não atrapalhasse a narrativa do filme. Inicialmente, teríamos personagens dos Muppets interpretando os fantasmas. Teríamos Robin ou Scooter como o fantasma do Natal passado, Miss Piggy, o fantasma do Natal presente, e Gonzo ou Animal seria o fantasma do Natal futuro. Porém, essa ideia foi descartada para se focar em fantoches originais que conseguiam representar melhor o lado sinistro dos fantasmas. Houve uma longa lista de nomes para viverem o Scrooge: David Hemmings, Ron Moody, David Warner, e tivemos até mesmo o comediante americano George Carlin entre esses nomes. Henson mais tarde ofereceu o papel a Michael Caine, que demonstrou interesse com certas condições. Ele dizia que ele não queria interpretar esse filme de maneira caricata. Nas palavras dele, ele ia interpretar esse filme como se estivesse trabalhando com a Royal Shakespeare Company, fazendo de Scrooge um papel totalmente dramático e, na visão dele, não teria marionetes ao seu redor, além de ser muito inspirado em Trapaceiros de Wall Street, por serem uma imagem que representava a ganância muito próxima daquela época em que o filme foi produzido. Nossa história começa com Gonzo vivendo Charles Dickens ao lado de Rizzo, que começam a contar essa história. Nessa versão temos logicamente os Muppets como moradores da cidade interpretando os vários personagens do livro. Logo após uma música introdutória de Scrooge, nós vemos o nosso infame protagonista maltratando funcionários, especificamente Bob Cratchit, aqui vivido por Kermit. E como sempre, Scrooge demonstra enorme desprezo pelo espírito natalino. Afinal, a caridade, a bondade e esses sentimentos são contrários ao lucro e ao capital. A direção de Brian Henson trabalha muito bem a fantasia e o lúdico, aspectos muito necessários tanto para esse livro como também para uma produção dos Muppets. A primeira música que dá a abertura do longa traz esse tom bem específico do personagem,
mas também ajuda a situar o público no espírito desse filme. Esse é um musical bem clássico, um filme repleto do cinema fantástico, mas também cheio de graciosidade e da esperteza que o mundo dos Muppets é capaz de oferecer. Então, após tudo isso, vemos Scrooge rejeitar o convite de seu sobrinho Fred para o jantar de Natal, além de ignorar dois cavalheiros que arrecadavam dinheiro para a caridade. O bondoso e humilde empregado Bob Cratchit e outros contadores pedem então para Scrooge para não trabalhar no dia de Natal, já que não haverá negócios para Scrooge nesse dia, o que faz com que ele relutantemente concorde com a condição. Porém, mais tarde naquela noite, Scrooge é visitado pelos fantasmas de seus antigos sócios, Marley e Marley, vividos por Statler e Waldorf, que alertam Scrooge sobre os perigos de seu egoísmo e anunciam que ele receberá a visita de 3 espíritos, 3 fantasmas. Sim, presente, passado e futuro. Vocês conhecem essa história. Scrooge então recebe a visita do fantasma do Natal passado, um espírito infantil que lhe mostra visões de seu passado, da sua infância até a vida adulta. E é uma figura aterrorizante. Apesar desse filme ter um certo classicismo da Disney em como projetar histórias de moral e musicais que alternam entre estilos calmos e rítmicos, eu enxergo a inegável energia e frenesi dos anos 90 a um tom bem acelerado, mas a mais raso em seu desenvolvimento, e tudo isso ganha essa proporção mais empolgada a partir dos fantasmas, que vale notar são criados originalmente para a produção e muito bem pensados em uma mistura de fantoches, uso de luz, fotografia e efeitos especiais. Nesse ponto, a história também adquire uma certa estilística de tom, com pequenos momentos do riso e do Charles Dickens, vivido por Gonzo, narrando elementos do livro e também trazendo momentos de comédia tipicamente Muppets. Agora vemos Scrooge relembrar de seus solitários dias de escola, assim como da época em que era empregado na fábrica de galinhas de borracha de Foswig. Sim, o urso Fozzie. Um querido. E na memória de uma festa de Natal, Scrooge então conhece uma jovem chamada Bella, por quem ele se apaixona, porém ele a perde por escolher o dinheiro em vez do amor. Todo esse evento machuca extremamente Scrooge, fazendo com que ele peça ao fantasma que o deixe voltar para casa. Porém, a noite é uma criança, e logo temos o fantasma do Natal presente, chegando cheio de energia e mostrando a Scrooge como é o Natal para as outras pessoas, passando pela casa de Fred, onde Scrooge é alvo de piadas, para então o levar para a casa de Bob Cratchit, o que faz o nosso avarento ter um contato com um lado da vida do Bob que ele não conhecia, mostrando que ele é feliz com o pouco que possui ali com a sua família. Um conto de Natal é sobre remorsos e perdas, mas também é sobre a beleza da vida, é sobre compaixão, é sobre o potencial do bem em qualquer um. Mas acima de tudo, é sobre a vida na sua totalidade, a necessidade que temos de apoio e o valor de uma comunidade. E esse aspecto se fortalece muito nesse trecho da trama. Aqui vemos como o drama da fantasia se intensifica quando Scrooge demonstra empatia ao se preocupar com o filho doente de Bob, o pequeno Tim, interpretado pelo brilhante Robin o Sapo. E o fantasma comenta que essa criança morrerá em breve se as coisas continuarem do jeito que estão. E assim, mais uma vez, o fantasma vai embora e deixa o velho cheio de pensamentos na cabeça, remoendo dores, remorsos e reflexões. É então que nesse momento, Charles Dickens e Rizzo saem de cena e permitem que os próximos eventos ocorram sem suas interrupções. Como eu havia comentado, os dois têm pequenas participações dando o tom do filme através da narração e também inserindo um ou outro comentário aqui. Às vezes eles interagem com o cenário, às vezes o cenário interage com eles, mas nunca diretamente em um diálogo. É sempre numa punchline de comédia, bem pastelão, e honestamente é a melhor ideia possível. Mas aqui, nesse ponto, eles precisam sair de cena, porque a cena precisa respirar uma atmosfera muito sombria. O clímax de um conto de Natal é muito importante. Afinal, esse é o grande momento de todas as versões dessa história, é onde vemos o puro horror e a catarse de tudo que foi construído até aqui. Então é chegado o momento do fantasma do Natal futuro.
Ele surge carregando uma aura silenciosa e sombria, e aos poucos mostra para Scrooge o que o futuro aguarda para ele e para muitos ali, mostrando que teremos a perda do pequeno Tim, assim como a morte de Scrooge, completamente sozinho, sem ninguém ao lado dele e sem ninguém sentindo a sua falta. Nesse ponto, o longa adquire elementos de terror bem intensos. É um clima aterrorizante, mais aterrorizante do que muito filme de terror. E estamos falando de um filme dos Muppets. Não que isso seja algo ruim. Qualquer filme que se preze deveria almejar ser um pouco parecido com algum filme dos Muppets. Mas retomando a cena, o ritmo aqui se torna bem mais lento. Você tem essa expressão de puro medo pelo fim de tudo no rosto do Michael Caine, que é genial. Ele realmente se dedicou absurdamente no papel, acreditando em tudo do personagem, e trouxe a sua própria abordagem ao Scrooge, uma versão muito única e poderosa, mas também tem um certo charme. Muitas versões são muito pensadas no lado avarento ou no lado da conclusão. O que é fantástico no Michael Caine nesse filme é que ele consegue personificar esse lado avarento, os dramas dele, a dor pelos amores perdidos, mas ele também consegue trazer uma humanidade muito forte. É uma versão do Scrooge que você tem uma simpatia por ele. É um papel onde ele se coloca ali em uma situação de grande vulnerabilidade. E um conto de Natal é sobre isso, é sobre humanidade, é sobre o que é dignamente humano. Anteriormente no filme, a gente viu a sua leveza, egoísmo e, como dito, até mesmo seu amor. Mas aqui é onde ele é definido como humano. É no confronto com a morte que nos definimos como pessoas. Então ali está ele, aterrorizado com seu destino, pedindo por uma segunda chance. E após vivenciar tudo isso, o que acontece? Sim, é isso mesmo. Ele acorda no dia de Natal e ele tem uma segunda chance e ele pode fazer tudo melhor. E é Natal, e é incrível. Tudo isso acompanha uma das melhores músicas do filme, uma grande catarse de alegria, trazendo paz para toda a cidade e também amenizando todas as dores que ele reviveu ao longo dessa história. Então ele passa a agir com generosidade, ajuda a família do Bob, surpreende os habitantes da cidade e passeia pelas ruas cheio de alegria, espalhando amor por Londres, concordando em doar dinheiro para caridade e reconciliando-se com Foswick e Fred. Scrooge pede a Bean que compre o peru mais valioso e junto com Dickens, Rizzo, os cavaleiros, eles entregam à família de Bob, com Scrooge anunciando que aumentará o salário de Bob e quitará sua hipoteca. E assim termina com Dickens contando que o pequeno Tim escapou da morte. E assim tudo é concluído. Tudo está bem graças à nova generosidade de Scrooge. Todos celebram o Natal juntos, realçando companheirismo, carinho e bondade. As músicas no geral são interpretadas pelos Muppets, com exceção de uma ou outra ali que o Michael Caine participa. Um detalhe que é bem interessante é que é muito bem conduzido as vozes dos Muppets. Eles mantêm aspectos típicos dos personagens, mas há uma grande harmonia entre eles. A trilha de Miles Goodman é um destaque bem grande ao capturar o drama, a comédia e o horror, passeando por sensações bem únicas das mudanças de tom do filme, como também trazendo músicas bem diferentes. As que mais marcam com certeza são One More Sleep Till Christmas, com Kermit, It Feels Like Christmas, com o fantasma do Natal presente, e Thankful Hearts, interpretada por Michael Caine. O tom do musical é bem clássico. Você tem pequenos trechos sendo cantados em diálogos, assim como formatos mais convencionais. Um conto de Natal dos Muppets é sobre as muitas coisas da vida. As perdas, as alegrias, os momentos difíceis, os momentos de paz. Mas ele é sobre o que nós somos, o que nós fomos e o que nós podemos ser. Tudo isso muito bem sintetizado em uma versão para toda a família, cheio de músicas maravilhosas e que extrai o melhor do poder dos musicais e também do poder dos Muppets, fazendo desse um dos grandes filmes natalinos. Mas muito além disso, esse foi, como dito antes, o primeiro projeto trazendo outras vozes para os Muppets e o primeiro sem o Jim Henson. Mas Brian Henson segura o legado de seu pai com muita força. Ele adiciona o seu próprio estilo de contar histórias. Ele entende que os fantoches não são uma marca,
Eles são um mundo, uma expressão, um sentimento, mas também é sobre atitude, é sobre anarquizar o sistema, é sobre manter viva a fagulha de sua infância, e por isso funcionou tão bem tudo nessa adaptação. Além do fato que Henson teve a sabedoria de entender quando os Muppets podem contribuir e quando é melhor que eles saiam de cena. Esse filme natalino respeitou os Muppets no momento de maior fragilidade desses personagens, mas ousou olhar para o futuro, manteve vivo a criatividade. E tudo isso eventualmente levaria essa era dos Muppets para projetos como Farscape e Família Dinossauro. É um filme extremamente importante na história dos Muppets, um ponto de virada que permitiu que toda uma geração que nasceu nos anos 90 fosse impactada por esse mundo tão fantástico. Um Contos de Natal dos Muppets mostra o que pode ser conquistado quando você consegue acreditar em fantoches. E ele também é sobre tudo que pode ser alcançado quando você ouve um sapo cantar uma música. É bom viver em um mundo onde os Muppets existem. Um grande clássico disponível na Disney Plus, caso você tiver interesse em assistir, e vale muito a pena. E aqui eu e o meu amigo Frangolino desejamos um Feliz Natal para todos. Que seja cheio de alegria, que não tenha confusões, que, sei lá, sejam felizes. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do canal. Eu espero que tenham gostado desse pequeno especial natalino. Espero fazer mais especiais no futuro. E é isso, a gente fica por aqui. Até mais e falou!